A graça e a paz a todos meus irmãos, mais uma vez é motivo de alegria, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo daqueles que for assistir esse vídeo, o horário. Estamos aqui mais uma vez, primeiramente agradecendo a Deus, e vamos ter mais uma reflexão da palavra, e se diz Bíblia, como eu sempre gosto de falar nos meus vídeos, ela não é 100% a palavra de Deus. Ontem mesmo eu estava numa live, e quando eu falei isso aí, o cara só faltou foi dar em mim. Mas isso aí é o de menos, isso aí a gente não deve questionar, não deve debater com quem realmente não quer entender. A própria palavra diz, quem muda não é o homem que muda o homem, e sim é o Espírito Santo. Então eu já vi muito, onde eu passei quase 6 anos, nessas empresas, CNPJ e Alvará, os pastores lendo essa palavra que diz aqui, Mateus capítulo 7, versículo 1, que diz assim, não julgais para que não seja julgado, pois com que crédito, com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vós medirãos também. 3. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém reparais na trave que está no teu próprio olho. Ou como dirás a teu irmão, deixe-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu olho? 5. Hipócrita, tire primeiro a trave do teu olho, e então verá claramente para tirar o argueiro do teu olho no teu irmão. 6. Para encerrar, não dê aos cães o que é santo, e nem lance antes aos porcos as vossas pérolas, porque as pisam com os pés, e voltando-se vós de lá sereis. Só até aqui. Em outras Bíblias vai dizer assim, não dê os cães o que é sagrado, porque eles se revoltarão contra você. Quando Jesus estava falando essa palavra aqui, meus irmãos, ele estava falando aqui era com os fariseus. Da mesma forma que os fariseus iam julgar o povo, ele seria julgado. Aí eles chegam para nós, o sistema religioso chega para nós e vai dizer assim, não julga o outro não, irmão. Não julga o outro não, porque senão tu pode ser julgado também. É uma explicação totalmente diferente e ao contrário do que não está escrito na palavra. Por quê? Vamos dar um exemplo. Eu, Ferreira, eu tenho um amigo chamado Joaquim. E esse Joaquim eu considero ele que nem um irmão meu. Aí de repente, Joaquim descobre que eu roubei um celular dele, na casa dele. Eu entro dentro da casa dele, como eu disse, a gente tem consideração a ser que nem um irmão. E eu roubo o celular de Joaquim. E Joaquim, na casa de Joaquim, tem uma câmera que eu não sabia. Só que na câmera que ele vê eu roubando, ele vai poder me julgar sim ou não? Eu pergunto a cada um de vocês aí, futuristas, mentirosos, enganadores, matadores de Bíblia, que você não ensina da forma correta, que você não diz exatamente o que é realmente a palavra de Deus. Estão entendendo? Então o Joaquim não pode me julgar? Sim ou não? É claro que sim. Ele vai dizer, Ferreira, eu confiei tanto em tu, Ferreira, e tu me roubou, cara. Ele está julgando como? Da forma correta, porque o julgamento de Deus é correto. Quando ele estava falando isso aqui era para os fariseus. Tem uma passagem que vai dizer assim, em Mateus capítulo 23, se a minha memória não falhe, eu estou esquecido o versículo, mas a Bíblia vai dizer dessa maneira: não faça. Pronto, continuando na palavra está dizendo aqui, eu vou ler do 1, Mateus capítulo 23, versículo 1. Então falou Jesus às multidões e aos discípulos. 2.
cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. 3. Fazem e guardais, pois tudo quanto ele vós disseres, porém não emiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Ou seja, ele só diz e não fazia. Estão entendendo? Então é isso, meus irmãos. A gente podemos chegar e falar para ele exatamente, Lobo, para não dizer exatamente pastor. Me diga uma coisa aqui, Lobo. Vocês podem falar a palavra dízimo, dizer que dízimo é dinheiro? Será se a gente tem essa autoridade, sim ou não? Eu pergunto a você aí, Lobo, que vai assistir esse áudio, que vai querer dizer que eu sou um desengrejado. Eu sou mesmo um desengrejado com muito orgulho. Eu não sou contra o Senhor, Lobo. Eu não sou contra o Senhor. Eu sou contra o que vocês enganam as pessoas, amedronta as pessoas, dizendo que existe coisas que não tem na Bíblia. Porque só o que tem na Bíblia, para quem entende hoje, é muita linguagem de figura. Só o que tem na Bíblia, exatamente, não é mentira, e sim a verdade. Só o que tem na Bíblia não é engano, e sim é a verdadeira palavra que Deus habita dentro de mim e dentro de você que está assistindo esse vídeo. Nós temos um rei dentro de nós, porque sem esse rei dentro de nós, a gente não consegue perdoar o próximo. A gente não consegue olhar para o próximo da maneira que o Pai nos ensinou. Não olhar pelas aparências, mas sim pelo coração. Então eu digo a cada um de vocês, meus irmãos, não deixe a soberba entrar dentro de cada um de nós. Eu estou falando primeiramente a mim. Quando eu falo um vídeo, eu falo primeiramente a mim. Se você é uma pessoa que entende muito da palavra, não queira ser melhor do que o outro. Procure ensinar dessa pérola maravilhosa que os porcos não querem. Dê com amor, dê com vontade. Já estou dizendo primeiramente a palavra correta. O amor, ela é mais forte do que qualquer coisa nesse mundo. Sabe por quê? Porque Deus nos ama verdadeiramente, em espírito e em verdade, como ele falou para aquela mulher samaritana, que ela era uma mulher humilhada, desprezada, não só pelas pessoas que ela viveram, mas sim pela cidade inteira. E ela teve um encontro com quem? Com o papai. Ela teve um encontro com o Messias. Ela teve um encontro com o verdadeiro, que não aprisiona, mas sim liberta, que não mente, mas sim fala a verdade, que não coloca soberba, inveja, ganância, orgulho, avaranteza, hipocrisia dentro das pessoas, e sim esse amor verdadeiro que vive dentro de nós. Vocês acham que a palavra de Deus, tudo que ele fez naquela cruz foi em vão? Vocês acham que nós temos que fazer sacrifício, que nesses lobores que andam nesses locais chamados empresa, manda a gente fazer? Ou seja, eles fazem, mas eles não obedecem. Então, faça o que eles dizem, mas não faça o que eles fazem. Eles falam às vezes da palavra corretamente, mas fazer eles não fazem. E além do mais, eles inventam muita mentira. Eu vou dizer em dedos. Santa ceia mentirosa, que na Bíblia não tem santa ceia. Vou dizer mais, dizendo que dízimo, hoje no século 21 que nós vivemos, é dinheiro, que nunca foi dinheiro. E isso aí era da tribo de Levi. Você, pastor, que se chama Lobo, você é da tribo de Levi, para você cobrar dízimo, para você receber dízimo de uma pessoa que é aposentado e você querer receber 10% do salário
que a pessoa é aposentado ou dos trabalhadores que recebem o seu salário, para você querer dizer que vocês têm autoridade de receber 10% e além do mais dizer, se você não der o dízimo, você está roubando a Deus, que nem você lê em Malaquias capítulo 3, versículo 10, lobores. Me diga isso, se vocês têm direito de fazer isso, dizendo que existe um sobrenatural que entra dentro das pessoas, que faz as pessoas fazerem tudo que não agrada a Deus, e sim a carne, a concupiscência da carne, que nem vai falar em Mateus capítulo 15, ó, tu grava aí na cabeça aí, ó, capítulo 15 do 17 ao 20. Então, o que é que vocês sugerem sobre essas palavras? Que esse vídeo vai sendo nas redes sociais a qualquer momento. Lê a Bíblia, meu amigo, em casa. Lê a Bíblia, que primeiro a Bíblia ela não é 100% a palavra de Deus. Ela foi adulterada. Ela teve vários capítulos e vários versículos que não colocaram. É onde eu estou lhe dizendo. Pelo João Ferreira de Almeida e o outro padre São Jerônimo. 2 padres canalha, safado, que fizeram isso para ganhar dinheiro. Por isso que esses lobores fazem isso da mesma forma, aonde a Bíblia vai falar que Deus não habita em templo feito por mão humana. Estevão foi morto porque ele foi falar dessa maneira, como ele foi usado pelo Espírito Santo, da forma que Isaías, o profeta Isaías também foi usado, quando estava anunciando, Deus falando com Isaías, que estava anunciando em Isaías capítulo 66, versículo do 1 ao diante. Mas é bom você ler o texto todo, Deus anunciando a vinda do Filho do Homem, como seria a nova casa, como ele falou para a mulher samaritana, que ele veio atrás dos verdadeiros adoradores. Amém, meus irmãos? Pois eu agradeço por esta tarde maravilhosa, por esse entendimento, e é graça nesses lobores, nesse sistema religioso, nesses futuristas que anda enganando muitas e muitas pessoas. Mas a casa está caindo, lobo. A casa está caindo devagarzinho, viu? Porque tem muitas pessoas entendendo e pregando essa maravilhosa graça, esse Deus grandioso que já vive dentro de nós. Graça e paz a todos, e estou voltando já.